Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Santuário da Vida. E a vocês que nos acompanham pela Rede Vida de Televisão, canal da família. Estamos reunidos para celebrar a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. De diferentes modos, os dois deixaram moldar pelo Divino Mestre, selando com o martírio em Roma seu testemunho de fé, de amor ao Senhor. Neste dia do Papa, rezemos de modo especial pelo Bispo de Roma, sucessor dos apóstolos. Preside esta celebração eucarística Padre Luciano Elídio da Silva, da paróquia Imaculado Coração de Nossa Senhora, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Iniciemos a nossa celebração eucarística cantando. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Nos reunimos aqui no Santuário da Vida para celebrarmos a Santa Missa, presença viva de Jesus no meio de nós. Ele que fala ao nosso coração pela palavra, Ele que nos alimenta com o seu corpo, sangue, alma e divindade. E temos a alegria de celebrar neste domingo as duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, que testemunharam a fé até o martírio. Por isso, de coração aberto, vamos dar início à nossa Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem participarmos dos sagrados mistérios do Senhor, da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados. Que Ele olhe para nós com misericórdia e nos dê a graça da vida nova. Perdão, Senhor, pelas vezes que não professamos devidamente a nossa fé na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Perdão, Senhor, pelas vezes que não amamos a nossa igreja, fundada sobre o alicerce dos apóstolos, fundada sobre o alicerce de Pedro como Papa. Que o Senhor nos dê a graça de um coração novo, de uma vida nova. Contritos e arrependidos, cantemos suplicando a Deus o seu perdão. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie
visto que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo eleição, Cristo eleição, Cristo eleição. Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleição, Kyrie eleição. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Celebrando a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, vamos entoar a Deus o nosso hino de louvor. Glória a Deus lá nas alturas, paz na terra aos seus amados. A vós louva o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Nossas culpas perdoai, vós que estáis juntos do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Oremos. Vamos rezar nessa Santa Missa pelo descanso eterno de Roberto Antônio Luizon e de Alcide José de Souza. Também ação de graças pelo aniversário de casamento de Osmar Rodrigues de Lima, Aparecida Vieira de Lima, 46 anos de vida matrimonial. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos,
que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor. Uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus.
exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar. Prova e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia,
sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos a alegria de celebrar neste domingo, transferindo do dia 29 para este final de semana, para este domingo, a grande solenidade das duas colunas da nossa igreja, São Pedro e São Paulo. Aqueles que testemunharam a fé em Jesus Cristo até o ponto de dar a própria vida, de sofrerem o martírio. E celebrar esta solenidade de São Pedro e São Paulo é também rezar, servir e amar a nossa igreja, a igreja fundada sobre o alicerce dos apóstolos, a igreja fundada sobre o testemunho do apóstolo Pedro, que hoje para nós é o Papa, o sucessor de São Pedro. E como é bonito quando nós olhamos para essas duas colunas da igreja e ali também aprendemos com esses testemunhos de vida, de fé, de anúncio da Boa Nova, a viver também a nossa fé católica. Nós acabamos de ouvir o Santo Evangelho. Jesus que estava caminhando com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e Jesus está se aproximando de uma região que era chamada a região dos pagãos, Cesareia de Filipe. E os discípulos já estavam caminhando com Jesus há um certo tempo. Agora Jesus para com eles e os questiona. Primeiro Jesus faz uma pergunta: que dizem os homens que é o Filho do Homem?
E eles então começam a responder. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou alguns dos profetas. Responder a esta pergunta é fácil. Poderíamos responder e dar várias respostas. Uns dizem que Jesus é isso, outros dizem que Jesus é aquilo, outros falam que Jesus foi o maior líder que já existiu, outros falam que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu e por aí vai. Poderíamos dar várias e várias respostas a respeito desta pergunta. O que dizem por aí que é Jesus? Mas agora, Jesus faz uma segunda pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? E esta segunda pergunta não tem como respondê-la de uma maneira teórica. Não tem como respondê-la a partir de um livro, de uma obra, ou de ouvir dizer, mas esta resposta é pessoal. É aquilo que dizia o Papa Bento XVI. Não se torna cristão por causa de uma ideia, de uma ideologia, de uma filosofia de vida, mas se torna cristão pelo encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente aquele que se encontra com Jesus, somente aquele que se deixa encontrar por Jesus, é capaz de responder a esta pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? E hoje também, meu querido irmão, minha querida irmã, você, eu, nós, somos chamados a responder a esta pergunta. Quem é Jesus para mim? Qual lugar que Ele ocupa na minha vida? Quem é Jesus? E essa resposta, ela precisa ser dada no cotidiano da nossa vida. Todos os dias somos chamados a responder a esta pergunta. Quem é Jesus para mim? Qual lugar que Ele ocupa na minha vida? E se nós pegarmos essa pergunta e trazer para a vida de Pedro e de Paulo, nós teremos também uma resposta. Quem é Jesus para Pedro? Pedro poderia dizer assim: Jesus é aquele que passou pela minha vida, quando eu estava lá pescando no mar da Galileia, e me chamou para segui-lo. Mesmo eu dizendo para ele: afasta-te de mim porque eu sou pecador, mas ele insistiu e me chamou para poder segui-lo. Pedro poderia também nos responder: ele é aquele que depois de eu ter negado por 3 vezes, depois de eu ter dito que eu não o conhecia, que eu não sabia quem ele era, ele passou por mim e me olhou. E não me olhou para me condenar, para me julgar, para me desprezar, mas ele me olhou com amor, me dando a possibilidade de uma vida nova. Pedro poderia nos dizer também: ele é aquele que me perguntou: tu me amas? Tu me amas mais? Ele é aquele que me deu oportunidade de poder refazer a minha vida. Ele é aquele do qual eu disse: tu sabes tudo de mim, tu sabes que eu te amo. Por isso, ao fazer essa pergunta para Pedro: quem é Jesus para você, São Pedro? Com certeza ele iria nos responder, como nós ouvimos no Evangelho: tu és o Cristo, Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz para Pedro: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Aqui nós temos o testemunho de Pedro. Pedro que diz: tu és o Messias. E Jesus que confirma. E Jesus dá o primado a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por isso que nesta solenidade, nós também somos convidados a professar a nossa fé na igreja. Nós somos os únicos que professam a fé dizendo: creio na Igreja Católica, ou como vai dizer o
o creio niceno constantinopolitano, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Nós somos os únicos que professamos a nossa fé na Igreja, porque na Igreja está Jesus Cristo. Na Igreja estão os apóstolos, na Igreja está o povo escolhido do Senhor, e nós professamos a nossa fé na Igreja. Creio na Igreja, e crer na Igreja não é simplesmente crer numa instituição, mas é crer em Jesus Cristo, que está plenamente na Igreja. Ele é a cabeça da Igreja, e nós somos os seus membros, que formamos este corpo de Cristo. Por isso que crer na Igreja é amar a Igreja. Precisamos amar a nossa Igreja, sentir felizes de poder dizer: eu sou católico, eu sou cristão, eu amo a minha Igreja. Rezar pela Igreja. Nós ouvimos isso na primeira leitura. Quando Pedro estava preso, a Igreja rezava por ele. Rezar pela nossa Igreja. Mais do que apontar os defeitos da Igreja, é rezar pela Igreja, é dobrar os nossos joelhos e pedir ao Senhor pela nossa Igreja, e também servir a Igreja. Nós somos chamados a colocar a nossa vida a serviço da Igreja de Jesus Cristo, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, poder atuar ali também como membro vivo da nossa Igreja. Amar, rezar e servir a nossa Igreja. Esta Igreja que tem como fundamento o apóstolo Pedro e Paulo. E hoje Pedro para nós é o nosso querido Papa Leão XIV. E o Papa Leão XIV, recentemente, ele disse: eu não tenho medo de proclamar em alta voz o Evangelho. Eu não tenho medo de proclamar em alta voz o Evangelho. E nós também somos chamados a proclamar esta boa nova do Evangelho. E quando nós nos perguntamos: quem é Jesus para Paulo, o grande apóstolo das nações? Paulo poderia nos responder: Jesus é aquele que passou pela minha vida, quando eu persegui a Igreja, quando eu estava indo para Damasco. Ele que passa por mim e me chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, a minha vida já não é a mesma. Paulo poderia dizer para nós: Jesus é aquele que eu não posso mais me separar dele. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulações, cadeias, espadas. Paulo poderia dizer para nós: ele é aquele que me impele, ele é aquele que me impulsiona, é aquele que me deixa totalmente interpelado para poder anunciar a boa nova. Como nós ouvimos na segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, quando Paulo faz o seu testamento dizendo: combati o bom combate, guardei a fé, só me resta agora a coroa imperecível da glória. E a vida do apóstolo Paulo foi uma vida apaixonada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo nas perseguições, mesmo nos naufrágios, Paulo permaneceu fiel, íntegro no anúncio do Evangelho. Por isso que Pedro e Paulo é para nós essas duas colunas da Igreja. Pedro como o primeiro entre os irmãos. Paulo como o maior de todos os apóstolos, aquele que levou a boa nova do Evangelho ao centro do mundo conhecido que era Roma. E hoje, ao olharmos para Pedro e Paulo, nós também somos chamados a responder a esta pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Que diante do altar, que participando desta Eucaristia, nós possamos responder: quem é Jesus para nós? E esta resposta é única e pessoal.
E que assim como Pedro e Paulo respondem para nós a esta pergunta, que hoje também, diante de Jesus vivo, possamos dizer quem é Ele na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em pé, como Igreja de Jesus, professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, somos constituídos como povo sacerdotal, participando, pois, do único sacerdócio de Cristo, e levamos ao Pai as nossas orações em favor de toda a família humana. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade, todos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Sucessor de São Pedro, o bispo de Roma, preside na caridade a todas as igrejas. Peçamos pelo nosso Papa e pela comunidade cristã de Roma, para que proclamem com a sua vida a fé no Filho de Deus. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Em comunhão com Roma, o bispo é o princípio visível de unidade da igreja local. Intercedamos pelos nossos bispos e pelos presbíteros e diáconos de nossa diocese, para que exerçam seu serviço ao povo de Deus com responsabilidade. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Consagrado por um só batismo, compartilhamos a fé no Senhor Jesus com todos os cristãos. Rezemos por nós e por nossos irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades eclesiais, para que caminhemos em direção à plena unidade. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Peregrina na história, a Igreja traz o tesouro da vida nova em vasos de barro. Oremos pelas pessoas que foram feridas dentro de nossas comunidades, para que encontrem a paz, a cura e a justiça. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Pai Santo, vivendo em comunhão com o Filho no Espírito Santo, vos revelastes a nós como mistério de unidade na diversidade. Concedei que, reconhecendo-nos na comunhão de uma só família, a nossa vida se apresente diante de vós como oferenda agradável. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com o pão e o vinho, vamos ofertar a Deus a nossa vida, cantando. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, e volva para vós o nosso coração, ao celebrarmos este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, Santo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada, no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Parentes, amigos, pessoas que amamos, os nomes colocados no início da Santa Missa, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Teresinha, Santa Faustina, Santa Clara de Assis e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o Cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação, em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, o dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor.
amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, o dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, o dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, o dom de Deus, nosso Redentor. E vamos pedir a poderosa intercessão da Virgem Maria, nossa querida Mãe, que ela interceda por nós, pelas nossas famílias, pela nossa Igreja. Ela que é Mãe da Igreja, ela que é Rainha dos Apóstolos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão, no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação responderemos amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé, proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edificou a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro, pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão, nos conduzam àquela pátria, onde chegaram merecidamente, um pela cruz e o outro pela espada. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um santo e abençoado domingo para todos. Obrigado igualmente. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os
seguiram a Cristo por primeiro. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro.